E aí, gente, o pessoal gosta muito do Instagram, mas eu acho que a minha rede de maior infiltração ainda é o Facebook. E eu tô aqui agora para comentar aqui rapidamente. A gente tá fazendo algumas postagens aí. Para início de conversa, eu quero deixar claro que eu sou naturalmente um provocador. Eu penso que a minha função, até oriunda do papel de professor, é promover o desconforto para que as pessoas possam, com base no desconforto, pensarem, refletirem, buscarem pensamentos diferentes. Né? Eu já mudei de opinião várias vezes na minha vida e tenho muito orgulho disso, porque a vida, o que compõe a vida é realmente a alternância de pensamento e a capacidade que a gente tem de mudar de opinião de acordo com o livre convencimento que a gente tem e com as informações que a gente obtém. Nessa história do coronavírus todo, eu tenho feito uma série de provocações aí nas redes sociais, uma série de haters tem o tempo todo batido pesado, eu comento até perdendo um pouquinho o tom, mas batendo muito pesado. Algumas pessoas simplesmente ignoram, acham que o fato de eu trazer posturas diferentes daquilo que está sendo pregado pela maioria deve ser simplesmente ignorado. E eu penso até justamente o contrário. Sempre que eu vejo opiniões diferentes, eu abro para ler, eu paro para ver, eu paro para analisar. Então vamos fazer uma reflexão, vamos pensar sobre a situação atual do corona, para vocês entenderem o que eu exponho. Agora eu falando é muito mais fácil, é porque eu já pensei em escrever algum texto sobre, mas acaba que o dia a dia tem tomado tanto tempo. Vamos fazer uma live aqui de 10, 15 minutinhos rapidinho, só para as pessoas entenderem num cômputo geral o que eu entendo, o que eu defendo. Então vamos lá. Eu não nego a existência de uma pandemia, eu não nego a existência de um vírus altamente contagioso, eu não nego a existência dele. Não nego também que temos a necessidade de tomar medidas para fazer com que esse vírus mate um menor número de pessoas possíveis. Então, vamos partir dessas três premissas para a gente começar a conversar. Existe a pandemia, existe o vírus, existe a necessidade de medidas. Beleza? Então vamos seguir. O Brasil adotou a medida de isolamento social, que tem sido utilizado no mundo ocidental. Pelo menos as notícias que chegam de que os principais países, pelo menos os países mais conhecidos, têm adotado esse isolamento social. Em que consiste o isolamento social? A população fica em casa, serviços básicos funcionam, e aí eu impeço que o vírus vá progredindo, eles dizem até de maneira geométrica, né? Uma pessoa passa para duas passa para quatro passa para 8, e assim eu tomo a proporção. Tanto é que o número de casos tem dobrado no Brasil dia após dia. Bom, com o isolamento social, as pessoas não circulam, as pessoas não se encontram, elas não se socializam, e aí eu não passo o vírus para frente. Isso que o Brasil está adotando. Ponto positivo disso é o que pregam, né? É que eu achato a curva mais rápido. Então esse é o ponto positivo. Qual que é o grande ponto negativo? Eu desacelero e esfrio a economia de uma maneira muito forte. Então, eu tenho do lado a redução de contágios e possivelmente a redução de mortes, e tenho do outro lado o aumento da crise econômica, o aumento de desemprego. Então, e esse é o isolamento social. Existe uma outra linha que fala do distanciamento social. O que isso significa? Eu não vou isolar as pessoas dentro de suas casas, mas vou promover políticas, campanhas e movimentos para que elas saiam o mínimo possível. Quer dizer, que elas fiquem o maior tempo possível dentro de casa, só sempre o necessário. Então, casa-trabalho, trabalho-casa, casa-escola, escola-casa, saiam o mínimo possível. Evitem as aglomerações. Com essa medida de distanciamento social, naturalmente, alguma coisa tem que mudar. Então, por exemplo, as lojas passariam a não deixar o acesso livre das pessoas entrando e saindo. Limitaria-se o número de pessoas dentro, quando o pessoal de fora fosse entrar, a outra tinha que sair. Grandes festas com muita gente não poderiam ser realizadas. As partidas de futebol, com a aglomeração de muitas pessoas, também não poderiam ser realizadas, pelo menos não com a presença de pessoas. Então, qual que é
a desvantagem que dizem para o distanciamento social. A curva não achata rápido. Eu tenho mais gente sendo contaminada. Qual que é a vantagem? Eu tenho um impacto muito menor na economia, as pessoas podem trabalhar, então eu vou ter um risco de miséria, de miserabilidade muito menor. Então, eu tenho de um lado a política do isolamento, do lado a política do distanciamento. Quem tem usado o distanciamento? Japão, Austrália, Eslováquia, Suécia. A prática tem mostrado até agora que as curvas caminham mais ou menos juntas, proporcionalmente à população. A Itália tem sido um ponto muito fora da curva nessa história toda. Se você pegar todos os países do mundo, proporcionalmente, a Itália tem sido um ponto muito fora da curva, porque a população da Itália é menor do que a dos Estados Unidos, que é do Brasil e que é da China. Então a Itália tem sido um ponto muito fora da curva. O que me chama a atenção é que a mídia brasileira ela tem divulgado muito fortemente a Itália, mas fala pouco de Japão, fala pouco de Suécia. Eu não estou aqui para ficar batendo na mídia como agora virou uma política de governo ficar batendo na mídia, muito antes pelo contrário. Eu acho que a imprensa é essencial, eu passo a maior parte do meu dia ligado ou em rádio de notícia, ou em TV de notícia, ou em site de notícia. Então, muito pelo contrário. Agora, a gente tem que analisar as coisas com parcimônia também, não é? É óbvio que para uma CNN, para uma Globo News, é importante eles trazerem para o público aquilo que está vendendo para o público. Afinal de contas, acima de tudo, é uma emissora de TV comercial. Então, quando eu falo de coronavírus o dia inteiro, e falo mais o dia inteiro, é o que a população está querendo ouvir. Isso vai gerando pânico, né? A gente não vê outras notícias, só vê falar de coronavírus. A Globo criou um programa só para falar de coronavírus, no horário da manhã. Eu estou sentindo saudade da Fátima Bernardes, que é um entretenimento leve, né? Para a população não ficar envolvida no pânico. A sensação que eu tenho é que muita gente está virando refém do próprio pânico e não consegue ver outra coisa. Eu mesmo fico pensando nisso o tempo todo, muito embora já tenha praticamente desligado a televisão de um tempo para cá. Eu raramente acompanho um jornal ou outro, um ponto ou outro. Eu estava vendo as coletivas todo dia, ficava esperando a hora para assistir, parei. Porque existe aí uma cultura do pânico. Ah, Gustavo, mas tá todo mundo errado? Não, é porque o que está chegando pra gente é que todo mundo está fazendo isolamento, e não é. Muitos países estão fazendo a cultura do distanciamento. Então, o que eu defendo? Vamos criar políticas. Então, qual que é a primeira política? Serviço público, que não é essencial, eu trabalho em home office. O judiciário está dando uma aula de eficiência com o sistema home office. Os processos eletrônicos estão caminhando, as sentenças estão saindo. Infelizmente, um processo ou outro acaba ficando parado, porque suspenderam o prazo, porque não estão fazendo audiência. Mas dá para se adaptar. A Justiça do Trabalho de Campinas já está cogitando fazer audiências por conferência. Então eu já tiro gente circulando. Então eu estou diminuindo gente nas ruas. Jogos de futebol, os grandes eventos. Ou que eu faça com uma redução drástica de público, ou que eu faça sem público. Então eu posso manter as competições, os campeonatos sem o público. Ah, Gustavo, e os atletas? Os atletas estão trabalhando. Como eu defendo que o cabeleireiro tem que abrir o seu salão e trabalhar. Tudo bem, não pode ficar com o salão lotado de gente lá batendo papo o dia inteiro à toa. Como, né, a gente sabe que tem um salão de bairro que fica os amigos e tal. Não, ele vai trabalhar os 2 ou 3 lá cabeleireiros e mais os 2 ou 3 clientes. E aí, quando o cliente sai, entra outro. Ou seja, esse que eles chamam de lockdown, né, esse fechamento, ele tem me parecido um remédio muito exagerado. Ah, Gustavo, mas aí se eu não faço lockdown, vai morrer mais gente porque mais gente pode ser contaminada. Ok, concordo que isso é possível. Só que é um papel do Estado, não é? Proteger todo mundo. Tanto quem vai morrer de corona, quanto quem vai morrer de câncer, quanto quem vai morrer de desnutrição, subnutrição e desnutrição. Então eu não posso agora concentrar toda a minha energia no corona e esquecer que nós temos outros problemas sociais. Respeite a ciência. Ciência social é ciência, ciência econômica é ciência, ciência jurídica é ciência. Né? O médico fala, e é dever do médico ir no ideal. Olha, por exemplo, se você é hipertenso, não coma sal. Ponto. Não come sal. O hipertenso fica sem comer sal? Não. Ele vai naquela margenzinha ali para ele ter um pouco de qualidade de vida. Então a gente precisa trabalhar nessa margenzinha para a gente ter um pouco de qualidade de vida e não sacrificar outros setores, e não sacrificar outras áreas, e não sacrificar outros aspectos. Então,
se eu crio uma cultura do distanciamento, ao invés de obrigar as pessoas a ficar dentro de casa, eu incentivo que elas fiquem em casa, eu desestimulo que elas venham para as ruas sem necessidade. Eu tenho um efeito, é o que tem demonstrado as curvas, muito semelhante, muito semelhante, muito semelhante, mas sem sacrificar demais uma outra área, sem sacrificar demais um outro setor. A minha preocupação, e aí é por isso que eu digo, a big picture, o todo, né? A minha preocupação é que eu tenho que proteger as pessoas que possam morrer de coronavírus, eu tenho que proteger as pessoas que vão sofrer outras consequências também. E quais são essas outras consequências também? O desemprego, aí estudos apontam, e o estudo foi feito antes do coronavírus sem influência nenhuma, ou seja, é um estudo confiável e que não vai mudar. Os estudos apontam que a cada acréscimo de 1% no desemprego, eu tenho 0,5 mortes a cada 100 mil habitantes a mais, pelas consequências, né, do desemprego, e o que significaria no Brasil 31 mil pessoas a cada 1% de desempregados. Então, eu tenho que proteger ali os que podem morrer do coronavírus, mas eu tenho que evitar também que essas 31 mil pessoas morram. A gente está numa dicotomia, um paradoxo, que é um paradoxo muito relevante, mas que tem que ser analisado como paradoxo, sem o 8 e sem o 80. Não é fazer igual o presidente ir pra rua, tô nem aí, e não é fazer igual alguns governadores pregam. Não sai ninguém de casa. Meio termo, vamos tentar chegar num ajuste, no alinhamento, que eu tenha o menor número possível de mortes no coronavírus e que eu tenha o menor número possível de mortes por desemprego ou questões sociais. É esse equilíbrio que eu prego, é esse equilíbrio que a gente precisa buscar. Nem o 8, nem o 80. Nem não trabalha ninguém, nem não trabalha todo mundo. É claro que não é normal, é claro que não é para ser normal, mas podemos trabalhar com políticas para impedir isso. Vamos a algumas outras questões antes de eu terminar. Primeira questão jurídica, técnico-jurídica, constitucional. Medidas como a do prefeito Alexandre Calil de proibir a entrada de ônibus público em Belo Horizonte é inconstitucional. Medidas como alguns prefeitos têm tomado de impedir o acesso à cidade ou estado são inconstitucionais. Por quê? Porque a Constituição garante a livre circulação de pessoas dentro do país em tempos de paz. Não estamos em guerra. Proibir o exercício de atividades profissionais. Não pode. Está errado. A Constituição garante a liberdade do exercício da profissão. Então, o que eu posso tentar fazer? Regulamentar. Então, loja, não fique aberto, escancarado, o pessoal entrando e saindo toda hora. Bota um balcão na frente. Ou, não pode entrar mais do que 10 pessoas na loja, que elas têm que ficar distanciadas. Eu vou evitando essa aglomeração de pessoas, eu vou separando, afastando essas pessoas e gradativamente eu permito que as pessoas voltem ao trabalho. Manifestação, o pessoal foi pra rua para manifestar. Aí veio o judiciário e proibiu as pessoas de manifestarem. Está lá no artigo 5º, a liberdade de manifestação. Então, o que o judiciário deveria fazer? Negar. Gustavo, mas eu preciso agora, durante um período, que as pessoas restringir direitos das pessoas para proteger o coletivo. A Constituição tem os mecanismos para isso. Artigo 136, 137, salvo engano, que é estado de sítio e estado de defesa. Então, deveria se decretar, então, estado de sítio e, pelo prazo improrrogável de 30 dias, suspender alguns direitos individuais. Eu até, se eu fosse presidente, se eu tivesse a caneta na mão, o que eu faria? Eu decretaria estado de sítio, eu faria o lockdown de 15 dias no início, porque eu matava a curva no início, né? Faria um lockdown de 15 dias, mas avisaria para a população. São 15 dias só. Depois a gente volta gradativo. Vamos fazer isso? Vamos lá? Vamos junto? Pronto. Fazia 15 dias, segurava a população em casa 100% 15 dias, e nos 15 dias seguintes do estado de sítio eu começaria a flexibilizar. Se chegasse no final desse período, a gente tivesse uma situação muito trágica, eu até poderia reavaliar. Mas eu faria 15 dias de lockdown, até mais vigoroso do que o que foi feito, ou do que o que está sendo feito, 15 dias de lockdown muito pesado, e depois eu começaria a flexibilizar e botar a população de volta ao normal. Estudos apontam que uma economia não aguenta ficar mais do que 27 dias parado. Uma empresa não consegue ficar, como regra, na maioria dos casos, mais do que 27 dias sem faturar. Ela quebra, eu não posso sangrar a empresa. Então, o que está faltando é buscar esse alinhamento. Só que a gente polarizou de novo. O pessoal esbraveja que é o isolamento total, e o pessoal esbraveja que é para sair. Não. É chegar ali, sopesar peso e contrapeso.
Falando um pouquinho das estatísticas dos vírus, aí eu prometo que é a última informação que eu vou trazer. Estudos apontam que a letalidade, como média global, não tem superado 3% dos casos notificados. É fato que existe uma subnotificação, quer dizer, tem mais gente que pegou o vírus do corona do que divulgam. Isso é sem dúvida, a população toda vai pegar. Pode ser que eu já tenha pegado, porque o número de pessoas assintomáticas é muito grande, talvez seja maior do que os sintomáticos. Ou seja, tem um estudo da Washington University, salvo engano, Universidade de Washington, que fala em 0,25% de letalidade apenas. Podendo chegar, inclusive, a 0,125 o grau de letalidade. A letalidade do corona é muito baixa. Vocês sabiam, por exemplo, que para uma criança, o influenza é muito mais perigoso do que o corona, para um recém-nascido ou para uma criança em tenra idade. Quer dizer, eu tenho um vírus que ele não é tão letal e o problema está aonde? Na possível falta de leitos e ventiladores. Com esse lockdown de 25 dias, 15 dias, né, e o retorno gradativo em mais 15 dias, seria o tempo que o Estado teria a obrigação de resolver esse problema. Como? Como estão fazendo no Brasil, criando aí hospitais de campanha, nos estados e tal. Eu até acho, sinceramente, eu estou com uma sensação, e pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, de que nós não vamos usar, não vamos nem precisar usar, se Deus quiser. Mas o Estado para um pouquinho, me preparo, agora vem galera, agora eu vou te atender. E aí, agora eles estão convocando gente da saúde, vamos resolver, vamos atender, vamos trabalhar. Temos que tomar muito cuidado para que, o pessoal tem repetido muito isso, né? O remédio não traga efeitos colaterais muito mais severos que a própria doença. Temos que conseguir trabalhar, inclusive, com o pânico que a gente está sentindo. Eu fico, falei, puta merda, esse trem... Respira, calma, vamos aos números. E estatisticamente, é o que eu faço muito quando eu vou fazer alguma coisa que me dá medo, né? Vou, sei lá, um avião, entrar num teco-teco, eu falo, peraí, qual está a probabilidade de eu morrer nas dentro de avião? É pequena. Então, respira e vamos embora. Acho que é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que racionalizar. E começar a voltar a trabalhar, né? Voltar gradativamente. Quem pode, aí voltando à questão do distanciamento, quem pode trabalhar em home office, vamos incentivar as empresas a colocar os seus funcionários em home office até o final do ano, não precisa ser só agora, até o final do ano. Eu até acho que nós aprendemos com essa história do corona que a gente não precisa estar no escritório para trabalhar, para render bem, que de casa a gente trabalha bem. Então, o teletrabalho, o home office veio para ficar e eu tenho absoluta certeza que vai passar. Reuniões bestas que se fazia, que o pessoal deslocava, vão começar a ser feitas pelo Zoom, pelo Skype, pelo próprio WhatsApp. Então, muito deslocamento necessário vai acabar, a gente vai ter esse ponto positivo da doença, né? De tudo isso que está passando. Então, só para a gente encerrar, o que eu quis trazer para vocês aqui, o que eu quero expor, vou deixar esse vídeo disponível, né? Repostem, peçam para as pessoas assistir. O que eu quero sopesar aqui é o seguinte, eu não estou ignorando a existência do vírus. Eu não estou ignorando os riscos que as pessoas têm. Absolutamente não. Mas eu estou buscando uma análise global, porque no meu entendimento, a vida da pessoa que vai morrer de coronavírus, ou que pode morrer de coronavírus, vale o mesmo tanto que a vida da pessoa que pode morrer de miséria, de subnutrição, de violência em razão do caos econômico. Então, eu tenho que tomar uma postura como Estado, coletiva, em que morra o menor número de pessoas. Pessoas vão morrer. Isso é uma frase que é forte, ela choca, né? Mas é fato. Pessoas vão morrer. É impossível eu impedir que pessoas morram de coronavírus. Isso não vai acontecer. Como não impedimos que morram de dengue, de malária, de outras doenças por aí. Pessoas irão morrer. Nós temos um país que mata 50 mil pessoas de violência urbana por ano. Somos um país que mata mais de 30 mil pessoas de acidentes de trânsito por ano. Pessoas vão morrer. E a partir do momento em que eu começo a aceitar qualquer tipo de restrição de direito, qualquer tipo de interferência na vida privada e particular nossa, tendo como justificativa a redução do risco de morrer, eu passo a entregar para o Estado o direito de criar qualquer tipo de restrição sob o fundamento de estar me protegendo. E esse não é o papel do Estado, de limitar direitos sob o fundamento de proteger. O Estado está aqui para nos instruir. O Estado está aqui para nos indicar os caminhos. Então,
uma medida de conscientização, uma medida de reestruturação social, ela, juridicamente, e eu penso que inclusive socialmente, empiricamente, traria um efeito, sem muitos efeitos colaterais, muito melhor do que essas medidas que estão sendo tomadas, repito, ao arrepio da Constituição brasileira. Eu fiz uma piada hoje, postei, pus no meu blog também, as alterações da Constituição brasileira, porque temos diversos incisos da Constituição sendo violados diariamente sob o fundamento de se proteger a vida. Peraí, não estou protegendo a vida. Eu estou impedindo a propagação de um vírus, que pode ser letal ou não. Se eu seguir essa linha de raciocínio, daqui a pouco eu vou fundamentar um toque de recolher, por exemplo, às 8 horas da noite, para impedir que as pessoas estejam nas ruas suscetíveis à violência urbana. E a violência urbana vai cair. E aí eu vou justificar, olha, peraí, eu tirei o povo da rua, mas a violência urbana caiu. Não é assim. Eu preciso tratar a população com educação, com conhecimento. Eu dou o conhecimento à população e a população, com o conhecimento em mãos, ela toma a decisão mais conveniente para ela. Então, o cidadão que tem uma loja no bairro, por exemplo, ele vai saber o seguinte, olha, se você sair, você corre o risco de pegar o coronavírus, voltar para casa e passar para sua mãe, para sua avó, para sua esposa, para outras pessoas. Se você não for trabalhar, você não vai conseguir faturar e corre o risco de não conseguir comprar a comida para sua mãe, para sua avó, para o seu filho, para sua esposa. A escolha é sua. O direito de escolha no Estado democrático de direito é sagrado. E não podemos aceitar passivamente que esse direito, a escolha, seja violado. Então, que a gente incentive as pessoas a ficar em casa, a sair o mínimo possível, legal, justíssimo. Agora, proibir as pessoas de exercer as suas atividades livremente, as suas atividades lícitas livremente, é o que eu entendo que, além de ser desnecessário, é inconstitucional. Tá legal? Consegui passar a minha ideia? Consegui passar o meu pensamento? Qualquer coisa, escreve aí, compartilha esse vídeo. Eu não sou de ficar muito respondendo. Às vezes eu estou online, eu vejo alguém comentando, eu respondo alguma coisa e tal. Mas as perguntas sérias, os comentários sérios nesse vídeo aqui, eu faço questão de responder todos, vou acompanhar. Vou postar ele no Instagram também, vou botar no YouTube também. Pensamentos. Quem sabe a gente não consegue chegar nesse justo termo, né? Então para de brigar, fica em casa, não sai, para de brigar, eu quero sair de todo jeito. Não, peraí. O que eu posso fazer para que o trabalho seja preservado, a renda seja preservada, ninguém morra de miséria? E o que eu posso fazer para que propague-se menos o vírus e que menos gente venha falecer em razão da Covid-19? Beijo para vocês. Aproveitem o seu dia.